Você já se olhou no espelho e sentiu que não se reconhecia mais? Como se o reflexo mostrasse alguém cansado de tentar, alguém que dá o máximo todos os dias, mas que mesmo assim, sente que nunca é o suficiente. Sabe aquele momento em que você percebe que está vivendo para manter tudo em ordem? O trabalho, os outros, as aparências, mas dentro de você há um vazio que não para de crescer? Esse é o preço invisível que a gente paga quando começa a perder o próprio valor. E o mais curioso é que isso não acontece de um dia para o outro. Vai acontecendo aos poucos. Você abre mão de pequenas coisas, aceita um comentário que te diminui, ignora uma sensação de injustiça, se cala quando queria falar, e sem perceber, o seu reflexo no espelho vai ficando diferente. Até que chega um ponto em que você olha e pensa: quando foi que eu deixei de ser eu? O espelho é uma metáfora. Não reflete só o seu rosto. Ele reflete o quanto você tem se respeitado. Cada traço que você enxerga é uma história, uma escolha, uma marca de quem você permitiu ser. E é aí que entra a verdade mais dura. Quando você perde o olhar de amor por si mesmo, o mundo perde também. As pessoas passam a te enxergar da forma como você se enxerga. Se você se trata como alguém sem valor, o mundo confirma essa crença. Mas essa história pode mudar. E ela começa quando você decide recuperar o olhar. Recuperar o olhar não é sobre mudar o rosto, é sobre mudar o significado. É começar a enxergar a si mesmo com honestidade, não com dureza. Olhar para suas falhas sem se punir. Olhar para o seu passado sem vergonha. Olhar para as suas dores sem disfarçar. Porque o espelho só mostra o que você acredita merecer ver. Se dentro de você há rejeição, ele mostra a rejeição. Mas se dentro de você começa a nascer um pouco de amor, o reflexo muda, e muda tudo. Eu sei que falar é fácil, mas olha só. Quantas vezes você já tentou mudar e acabou voltando para o mesmo ciclo? Quantas vezes você prometeu que ia se valorizar mais, mas aceitou menos de novo? É porque não basta querer. É preciso entender o que te fez se perder. A perda da autovalorização começa quando você se desconecta da sua verdade. Quando o medo de desagradar fala mais alto que o desejo de ser fiel a quem você é. Talvez você tenha aprendido desde cedo que ser amado é agradar. Talvez alguém te fez acreditar que o seu valor depende do quanto você é útil, do quanto você serve, do quanto você suporta. E assim você foi trocando autenticidade por aceitação. Foi se moldando às expectativas, se encaixando em lugares onde nunca coube, só para sentir que pertencia. Mas o preço da aceitação forçada é a rejeição silenciosa de si mesmo. E com o tempo, isso cobra caro. Porque o vazio que você sente não é falta de amor dos outros. É falta do seu próprio amor. A autovalorização não é um grito. É um sussurro interno que diz: eu mereço mais. É aquele instante em que você percebe que não precisa provar nada para ninguém. E que o amor que você espera encontrar fora só vai florescer quando você começar a se olhar com respeito. Mas para isso, é preciso encarar o espelho de frente, sem maquiagem emocional, sem filtros, sem justificativas. Tenta imaginar a seguinte cena. Você acorda, se olha no espelho e, em vez de criticar o que vê, apenas respira fundo. Você reconhece que aquele olhar cansado não é feiura, é cansaço de quem carregou mais peso do que devia. Você percebe que aquelas rugas não são defeitos, são marcas de uma história que te trouxe até aqui. E naquele instante, você decide que não vai mais pedir desculpas por existir. É aí que o reflexo muda. Porque a autovalorização começa no momento em que você para de pedir permissão para ser você. Mas há algo importante. Valor não é arrogância. Se amar não é se colocar acima de ninguém, é apenas parar de se colocar abaixo. E o mundo precisa dessa versão sua, confiante, firme, consciente do próprio valor.
Porque quando você se trata com respeito, você ensina as pessoas a te tratarem assim também. Limites saudáveis não afastam quem é verdadeiro. Afastam apenas quem se beneficiava do seu silêncio. Talvez você tenha medo de perder pessoas se começar a se valorizar mais. Mas a verdade é que o que você perde quando se diminui é muito maior. Você perde paz, perde energia, perde a própria identidade. E quando você se revaloriza, o universo reorganiza o que fica e o que sai. As pessoas certas se aproximam não porque você mudou para agradar, mas porque você finalmente se tornou inteiro. A autovalorização também está nos pequenos gestos. Está em dizer não, quando você sempre disse sim. Está em sair de um lugar onde só há crítica. Está em se permitir descansar sem culpa. Está em falar com firmeza sem medo de parecer rude. Cada uma dessas escolhas é uma moeda invisível que você devolve para si mesmo. E com o tempo, essa conta volta a ficar positiva. O espelho, que antes refletia alguém perdido, começa a mostrar alguém presente. Você começa a andar diferente, a falar diferente, a se comportar diferente. Não porque virou outra pessoa, mas porque parou de se esconder. E isso é o que realmente muda o jogo. Quando você entende que ser você não é o problema é ter medo de ser. Tudo começa no olhar. Um olhar que reconhece o valor de estar vivo, o valor de ter resistido, o valor de continuar tentando. Porque ninguém te ensinou a se amar, mas você pode aprender. E esse aprendizado é lento, dolorido às vezes, mas profundamente libertador. O dia em que você parar na frente do espelho e se enxergar com gentileza, vai perceber que nunca precisou de aprovação. O amor que você buscava fora sempre esteve aí, só esperando você parar de se esconder dele. E talvez hoje não seja o dia em que tudo muda, mas pode ser o dia em que você decide começar. Começar a se ouvir, a se respeitar, a se permitir ser quem é, a recuperar o olhar perdido, aquele que vê beleza até nas imperfeições, que reconhece força até nas feridas. Porque é isso que o espelho deveria mostrar. A verdade de quem você é, não o julgamento de quem você foi. E se hoje você olhar no espelho e ainda não gostar do que vê, tudo bem. Olhe mesmo assim, não desvie. Fique ali até enxergar mais do que uma imagem. Até sentir que existe alguém ali dentro que merece ser visto, ouvido e amado. Porque o reflexo pode mentir, mas o olhar nunca mente. Quando você se olhar com verdade, vai ver que o que sempre procurou já estava dentro de você o tempo todo. E é isso que muda tudo. Não quando o mundo te reconhece, mas quando você finalmente se reconhece. A partir desse momento, nada nem ninguém pode tirar o seu valor, porque ele deixa de ser reflexo e passa a ser essência. E essa é a beleza de se reencontrar. O espelho volta a mostrar o que sempre foi seu. Apenas esperava você voltar para ver.